Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos, Senhor, na incumbência de realizar mais um trabalho esta manhã, de divulgar esta palavra, falando de um assunto que tem uma grande importância, uma recomendação para não que ninguém impeça este evangelho chegar principalmente àqueles escolhidos, aqueles que estão no propósito de Deus para alcançar a vida eterna. E esta palavra de hoje é com a intenção de esclarecer e de deixar um alerta para não fazer tal coisa, assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para darmos início a esta palavra, nós estamos abrindo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 16 ao 20, que diz o seguinte: E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver os vossos rostos. Pelo que bem quiséssemos, mas e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois nossa glória e gozo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então, para darmos início, nós vamos também estar abrindo Mateus 18, verso 6 e verso 7, que diz o seguinte: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, para trazermos esta mensagem, por que os dois textos? Porque Paulo, quando aqui ele fala isto para aquela igreja de Tessalônica, ele era sabedor, porque ele era um servo usado pelo Espírito Santo, e ele tinha um certo empecilho, porque os outros apóstolos não aceitavam muito ele, porque ele não tinha andado com Cristo igual os outros apóstolos, mas ele recebeu uma incumbência direta dos altos céus para trazer este evangelho até nós que somos gentios. E os próprios judeus, eles procuravam impedir de toda maneira. E quando ele fala isso no verso 16, quem quiser entender bem mesmo, com profundidade, pega o capítulo 2 de 1 Tessalônica, lê de 1 a 16, ele vai saber por que Paulo relata isto. Porque o próprio Jesus tinha falado lá, quando nós acabamos de ler agora lá em Mateus 18, verso 6 e 7,
que o camarada que impede este evangelho ser pregado, melhor seria. O que é essa pedra, essa mó de azen? É aquela pedra de moinho. É uma pedra ralando em cima da outra para fazer o fubá, fazer aquela farinha de milho. É uma pedra daquela e é muito pesada. O camarada que amarrar aquilo no pescoço, se lançar ao mar, jamais ele vai conseguir voltar. Então, o próprio Jesus fala que é melhor fazer isso do que impedir, porque com tão duro é o juízo que ele vai ser julgado que ele nem imagina como seria tão ruim ele fazer isso. E Paulo, ele no verso 16 de 1 Tessalônica, do capítulo 2, ele disse: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Então, quando nós estamos pregando, que alguém está querendo impedir, fazendo o possível para impedir, muitas das vezes não é nem aqueles de fora, é gente que está dentro daquela organização que acha que é igreja, que vai estar ali confundindo a palavra da verdade com a mentira, com coisas que é do próprio coração do homem, implantando coisas lá da tradição, atrapalhando a palavra da salvação. Seria melhor que ele se lançasse nas profundezas do mar, conforme o próprio Senhor Jesus. Então, e nos impedem de pregar ao gentio as palavras da salvação, a fim de encher sempre as medidas dos seus pecados. Então, ele não está fazendo questão, ele quer impedir, não sabendo ele que está acumulando o seu vaso só com o pecado que só vai servir para a condenação. Então, por que nós colocamos? Olha, não impeça, não deve impedir de maneira nenhuma a palavra ser pregada, ser divulgada, esclarecida para alguém. Então é melhor, não atrapalhe essa mensagem chegar ao coração do homem, seja ele quem for, ele precisa ouvir desta mensagem. Então, encher a medida dos seus pecados. Então, aquele vaso que era para ser cheio da unção de Deus, ele está se enchendo de pecado, daquilo que aborrece, daquilo que desagrada ao nosso Criador. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Por quê? Porque no dia do julgamento ele não vai adiantar mais ele querer voltar atrás. Mesmo descobrindo que estava errado, ele fez aquilo que muitas das vezes é blasfêmia contra o Espírito Santo, que a própria palavra diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação, nem nesta vida e nem na futura. Qual é essas duas vidas? A vida transitória que nós vivemos, que nós estamos aqui, eu tenho uma grande convicção de dizer que nós estamos aqui fazendo um teste para ver se passa para a segunda etapa da nossa vida eterna, ou da última etapa, que é a vida eterna, e depois da vida eterna é eterno, não vai acabar nunca mais. E o verso 17 diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privado de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo em ver os vossos rostos. Então Paulo ele quando escreve essas cartas, porque ele já estava preso lá em Roma, exatamente para não pregar o evangelho, porque os próprios judeus não aceitavam, queriam inclusive matá-lo, porque ele estava pregando as boas novas que Yeshua trouxe para o mundo, e os judeus não conseguiram alcançar esse grande benefício. E ele estava preso, ele tinha desejo de estar ali em Tessalônica
vendo o rosto daqueles irmãos, esclarecer tudo pessoalmente. E ele relata que ele tinha sido privado a realizar estes feitos. Pelo que bem quiséssemos uma a outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Então ele estava expondo para os próprios irmãos de pátria de Israel, dos judeus, se ele estava ali impedido de falar com eles próprios, era tão duro, então por que eles iriam impedir este evangelho chegar aos outros que os próprios judeus achavam que não tinha direito? Porque eles acham, hoje eu nem sei muito, mas existe muito deles que ainda está na tradição judaica, eles ainda não aceitam, acham que Deus é só para eles, são um povo tanto meio egoísta nesse ponto. E ele relata para eles que, mesmo ele sendo chamado para pregar aos gentios, impedido de ter ali, explicar, de ensinar, de doutrinar aquele povo que era da sua própria pátria, era tão difícil. E o verso 19 diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então ele já estava pregando ali, falando, alertando sobre esta outra parte da vida que aquele povo ainda não tinha conhecimento, e hoje, até hoje, tem muita gente, tanto gentil como judeus, não consegue entender essa segunda parte, essa outra parte da vida, que é a vida eterna. Porque como aconteceu isso? O homem foi criado na eternidade, não havia morte quando o homem foi criado, e pela desobediência o homem caiu nesse tempo transitório, que é esse máximo 100, aquele que dura muito tempo, uns 120 anos no máximo hoje. E ele vai provar, ele vai separar. Essa primeira morte é simplesmente uma separação da carne, da alma, ou da vida e carne, que é a mesma coisa. Então, a morte que o homem conhece é simplesmente esta separação, mas esta ainda não é a pior. Todo homem, a maioria, tem medo deste acontecimento, mas é algo que é indispensável. A maioria vai passar por essa transformação, e hoje, pela habitação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós conseguimos alcançar isso. Tanto aquele que morre, ou que separa a alma da vida, ou aquele que for arrebatado, ele vai passar por essa transformação. Porque aquele que morreu em Cristo, crendo na promessa, crendo na proposta de vida eterna que Cristo veio trazer nesta terra, ele vai nascer um corpo, ele vai ressuscitar em um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Da mesma forma, aquele que for arrebatado, no momento do arrebatamento, ele vai ser transformado em um abrir e fechar de olhos. Vai passar de uma natureza carnal para uma natureza espiritual. Então, eu acredito que não é tão difícil de entendermos isso, apesar de muitos não conseguirem alcançar. E o verso 20 diz assim: na verdade, vós sois nossa glória e gozo. Por quê? Quando alguém aceita esta palavra da eternidade, é uma alegria muito grande para nós, porque nós conseguimos alcançar pelo menos um pouquinho daquele amor que o próprio Yeshua dispensou para nossas vidas. E para encerrarmos esta mensagem de hoje, nós não vamos nem alongar muito, vamos estar abrindo de novo Mateus 18,
Mateus 18, verso 6 e verso 7, diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar, o que é escandalizar? Atrapalhar. Por uma ação de falta de conversão, uma ação carnal, ele faz o outro não almejar aquilo pelo mal feito daquele. E tem tantos hoje escandalizando o evangelho do reino dos céus, um porque está roubando, outro porque está enfiando um monte de coisas que não existem dentro das escrituras, que Jesus não ensinou para ninguém, que os apóstolos não ensinou para ninguém. Vamos pontuar algumas dessas ações. É o pecado no meio do povo, aquela prática carnal que escandaliza, que é a prostituição dentro dos lugares que é conhecido como igreja, o adultério e principalmente outra coisa que não está desagradando tanto ao homem, mas desagrada a Deus, é a idolatria. A idolatria é só lá na religião romana. Não. A idolatria ela abrangiu todos os campos conhecidos como religioso. Aquele que não está reservando para ele uma imagem de escultura, mas ele criou ídolos. Tem muitos que estão idolatrando uma edificação de um prédio, a edificação de um móveis, de um utensílio, de um carro. Está idolatrando o filho, está idolatrando a esposa, está idolatrando o marido, está idolatrando o pastor, está idolatrando um obreiro, está idolatrando um cantor, está idolatrando um jogador de futebol, um artista. Então, esta rede de idolatria, ela cresce a cada dia. Isto pode que não está escandalizando muitas das vezes o homem que está ali naquele meio, mas está privando de uma palavra dos altos céus, está vindo para libertar alguém, a verdade libertar alguém. E esses também vão pagar uma grande consequência no juízo final. Então, o próprio Jesus disse: ai daqueles que escandalizar um destes pequeninos. Esses pequeninos que a palavra diz aqui, que o próprio Yeshua diz aqui no Evangelho de Mateus, somos nós. Eles classificam como aqueles que lideram dentro das organizações, conhecido como religioso. Mas não. Nós hoje, nós somos os ungidos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas e isso espiritualmente é conhecido como uma unção. Por isso nós conseguimos ter, muitas das vezes, visões que no mundo natural não vamos conseguir entender. Vamos dar um exemplo até lá do Velho Testamento. Por exemplo, Belsazar, quando dá aquele banquete usando os utensílios do templo, de repente ele vê ali na parede da sala de festa onde estava lá no palácio, uma mão escrevendo na pintura da parede. E ninguém, ali tem muitos que interpretam aquilo como se fosse hebraico ou aramaico, o que seja, mas não, se fosse hebraico ou aramaico, ali tinha gente que entendia aquelas escrituras. Aí quando chamaram Daniel dá a interpretação em hebraico, ou aramaico, não sei, para aqueles homens ali, e falou qual era a falha, qual era o pecado que aquela mão estava escrevendo, acusando aquele rei de Babilônia. E falando para ele que o governo dele tinha passado. É o Mene Mene Ufarsim, do seu foi achado em falta e seu governo acabou, traduzindo nas minhas palavras. Então,
São coisas desta natureza que hoje nós conseguimos entender. Às vezes nós vemos uma palavra, apenas uma palavra que parece estar solta ali no meio dos escritos, em cima daquela palavra nós encontramos ensinamentos para a nossa santificação, para a nossa caminhada, para nós estarmos endireitando diante de Deus e abrindo o entendimento espiritual para não estarmos atrapalhando a ninguém, para estar ajudando. Que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, quer dizer, o próprio Senhor falando que crê nele, e muitos hoje com as suas ações estão atrapalhando. Então por isso nós colocamos, não atrapalhe. Se ele não tem palavras da verdade para ensinar, que fica calado, é melhor. É igual aquele que ali ele diz que é melhor amarrar uma pedra de azenha no pescoço e cair nas profundezas do mar. É pequeninos que creem em mim, melhor lhes fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Essa mó é uma pedra bem pesada, que o indivíduo amarraria no pescoço e não tinha como voltar mais à superfície do mar. E submergisse na profundeza do mar. Aí vem a sentença. Ai do mundo por causa dos escândalos. É o que está acontecendo hoje no mundo religioso conhecido pelo homem. Porque é melhor que venha... Não. Porque é mister que venha o escândalo. Então, onde tiver homem vai vir escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E a seguir ali, aquele que escandalizar o olho, que arranca o olho, a mão, o pé, que corta. Então é nesse sentido o restante do texto. Mas hoje para nós é até o versículo 7. Ai daquele, ele tem que colocar isso no coração, que vai ser algo muito duro para ele em querer resistir este evangelho do reino que está sendo divulgado a todo o homem na face da terra, porque é necessário que todos conheçam. Muitas das vezes nem é para salvação, vai ser para o julgamento mesmo, mas ele precisa saber. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por este privilégio. Por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para sermos usados sempre por ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.